Oi gente, hoje é segunda-feira, dia 10 de julho e começa a partir de agora mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Fique conosco com a outra informação. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Servidores municipais pressionam vereadores para barrar projeto que privatiza a educação infantil de Florianópolis. Culturaria dá dicas para eventos culturais, se liga aí. Portal Desacato, por exercer o direito de trazer a outra informação, é acusado de incitar à violência e ao terrorismo. Veja a nossa resposta. Reforma trabalhista é votada no plenário do Senado nesta terça, 11 de julho. Conversamos com Vânios Corte, gerente do Ministério do Trabalho e Emprego, que avalia o projeto de lei. A pauta do quadro Fala pra Maiara é: você sabe o que é reforma da Previdência? 40 anos? 40 anos. Nossa, e vai se aposentar com quantos anos então? Polêmica na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. 27 de abril. Câmara dos Deputados aprova por 296 votos favoráveis e 177 contrários a reforma trabalhista. No mês de junho, o texto da reforma foi votado em 3 comissões, aprovado em 2 e rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais. Amanhã, dia 11 de julho, a reforma passa por mais uma última votação no plenário do Senado. Nossa equipe de jornalismo convidou o gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Vânios Corte, para fazer uma avaliação dessa reforma. Essa reforma trabalhista que vai ser votada nos próximos dias no Senado, ela é absurda e absolutamente prejudicial para os trabalhadores. Ela não tem nenhum aspecto positivo que pudesse ser referido, Por exemplo, ela restringe e dificulta o acesso ao Poder Judiciário Trabalhista. Vai ficar mais difícil ingressar e manter uma ação na Justiça do Trabalho do que na Justiça Comum. Ela restringe os poderes dos sindicatos. Além da questão da contribuição sindical, ela acaba com a homologação de rescisões perante o sindicato, que era um momento de conferir se os pagamentos eram corretos ou não. Ela cria, por exemplo, uma jornada de trabalho de 12 horas diárias sem intervalo, o que é um absurdo que não se via desde a época da Revolução Industrial. Não existe um ponto positivo, não existe um aspecto positivo nessa reforma trabalhista que seja benéfica para o trabalhador e para a sociedade. E nem, Carol, para os pequenos empregadores. Nem eles serão beneficiados com essa reforma trabalhista, apenas as grandes corporações, os grandes grupos econômicos, que foi quem propôs e quem redigiu o texto dessa reforma trabalhista. Na minha opinião, esse Congresso corrupto, esse governo corrupto e canalha não tem legitimidade para propor uma reforma que vai alterar tanto a vida das pessoas. E por isso que as pessoas têm que ficar de prontidão. Quer se programar para as atividades culturais de Florianópolis? Se liga no Culturaria! Nesta quinta-feira, 13 de julho, acontece a 5ª Semana do Rock Catarinense. Entradas a partir de R$ 5,00. A atividade começa às 9 da noite no Célula Showcase. Festival gratuito de filmes uruguaios, sessões nos dias 14, 21 e 28 de julho, às 7 horas da noite. Na Escola de Formação de Atores Actoro, no centro de Florianópolis. Exposição Quando Meu Coração Sangra, do artista Tuca Stangarlin. Segue até o dia 31 de julho na Galeria Municipal de Arte Pedro Paulo Vecchietti. Visitação das 13 às 19 horas. Entrada franca. Polêmica na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. Veja na reportagem de Cláudia Weiman, Paulo Fortes e Júlia Sajorato. Na segunda-feira, dia 3 de julho, aconteceu audiência pública na Câmara de São Miguel do Oeste. O tema proposto foi com relação à revitalização das BRs 158, 282 e 163. No entanto, as organizações sociais levaram outras pautas para serem cobradas. Acompanhe. Queremos as posições referentes à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, porque é fácil vir fazer um discurso de que está se importando com os problemas, mas ao mesmo tempo
quando vai votar, vota contra a classe trabalhadora. Enviaram então alguns movimentos, lideranças sindicais, enfim, o povo em geral, para dizer para eles que eles precisam observar e ver o nosso chamamento. Nós estamos pedindo ajuda deles. Para a comunidade, a audiência terminou sem muitas novidades. Já as organizações sociais, junto com o Portal Desacato, foram acusadas de terrorismo, vandalismo e baderna. Primeiramente, presidente, eu queria pedir aqui que a mesa diretora encaminhasse ao DENIT, aos deputados federais e estaduais, ao procurador do Ministério Público Federal, um pedido de desculpas em nome dos miguel-oestinos e as pessoas de bem que presenciaram aquele ato de vandalismo que aconteceu aqui ontem. Na minha opinião, um bando de delinquentes, mal educados, baderneiros. Acho plausível a questão do pedido por escrito de desculpa a toda aquela pessoa que foi agredida aqui. Ora, João Rodrigues, só o primeiro semestre trouxe mais de R$1 milhão para São Miguel do Oeste. E não deixaram o homem falar. O que esse homem fez de mal para o município de São Miguel? Será que trazer emenda, trazer dinheiro para São Miguel do Oeste, isso é ruim? O estatuto aqui o regimento interno não permite isso, gente. Pessoas invadindo aqui para fotografar, para zombar das pessoas. A gente volta na semana que vem. Até mais! Vereador de Florianópolis, João Luiz da Silveira, do PSC, propõe um projeto que institui a concessão de bolsas de estudos em escolas de educação infantil privadas, em troca de isenção do IPTU. Segundo o Sintrazem, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Florianópolis, é a privatização da educação infantil da cidade. Na última quarta-feira, dia 5 de julho, os trabalhadores reivindicaram o projeto na Câmara de Vereadores. A nossa equipe de reportagem esteve presente. Tem renunciado das suas cobranças de IPTU e o senhor não é mal educado. É um passo para a privatização, para a precarização. Nós queremos a ampliação de creches, escolas de qualidade, onde as nossas crianças possam ter esse ensino gratuito. A nossa luta aqui é simplesmente impedir que esse projeto vá para frente. Os trabalhadores e trabalhadoras conseguiram retirar o regime de urgência da votação, porém segue para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Há a possibilidade do projeto ser arquivado. No próximo bloco, vereadores de São Miguel do Oeste ferem o direito do Portal Desacato de exercer a liberdade de expressão. A gente já volta. Voltamos já com JTT. As mulheres da Pátria Grande não pertencem só a um estado ou a um país. Elas são um continente de resistência. Da Argentina até o México, da ilha de Santa Catarina até as ilhas do Caribe, mulheres da Pátria Grande. Thalifeld Glaser, Ana Rosa Moreno, Cláudia Weiman, Rosângela Bion de Assis, Caroline Dallagnol e Júlia Sajorato, na primeira série mensal do Portal Desacato, Mulheres da Pátria Grande. Conheça as mulheres que escreveram, escrevem e escreverão a história de lutas do Brasil e do nosso continente. Estamos de volta com o JTT. O Portal Desacato foi acusado nesta última terça-feira pelos vereadores de São Miguel do Oeste em incitar a violência e ao terrorismo. Veja a nossa resposta. O nível da liberdade de expressão e comunicação é um sinal determinante do tipo de democracia que uma sociedade tem.
Quando se trata de informar sobre os atos e eventos que envolvem representantes do poder público democraticamente eleitos, essa liberdade é ainda mais necessária e fundamental. Garantir o acesso à informação e às diferentes versões dos fatos é um serviço qualificador da democracia e dos direitos humanos. Se esse direito sofre amedrontamento, perseguição, alienação, distorção ou ocultação, a democracia é ferida de morte. Por isso, a agressão pública inconsequente de 8 vereadores e uma vereadora do município catarinense de São Miguel do Oeste, a tarefa profissional da nossa equipe de jornalismo na audiência pública, acontecida na Câmara de Vereadores na semana passada, resulta num claro desrespeito à liberdade de expressão, de informar e ser informado, e uma tentativa falha de amedrontamento aos nossos companheiros e companheiras de trabalho. Repudiamos as infelizes declarações dos parlamentares de São Miguel do Oeste e exigimos uma retratação imediata a bem da democracia e da verdade. Reforma previdenciária é a próxima pauta em discussão no Congresso Nacional. Mas afinal, as pessoas sabem que reforma é essa? O quadro Fala pra Maiara foi às ruas escutar a população sobre esse assunto. Olha só. A senhora responderia uma pergunta pra gente? Fala pra Maiara. Você sabe o que é a reforma da Previdência? Não tô a par, querida. Não tenho claro. Não. Mais ou menos. Tem que ser, né? Já devia ter feito. Aumenta a idade da aposentadoria, né, para 65 anos, exige um tempo maior de contribuição. 40 anos? 40 anos. Nossa, e vai se aposentar com quantos anos então? Muita idade, né? A pessoa não vai nem ter tempo de aproveitar. Trabalhar bastante, se aposentar bem velhinho, não tem condições disso. Pra ti, o que significa aposentadoria? O que te vem na mente? Aposentadoria é o descanso, né? É vergonha pra nós brasileiros, porque, tipo assim, a gente já paga muito imposto e coisa do tipo, a gente tem que trabalhar bastante pra ter as nossas coisas, ainda tem que fazer isso daí. Você apoiaria se você tivesse que trabalhar 40 anos pra se aposentar? Eu apoiaria. Tem que trabalhar, né? Tem gente que trabalha mais. A gente vai trabalhar literalmente até morrer. Tu contribui já bastante, tá? Sempre é bastante descontado, tu não vê o retorno desse investimento, né? Então, teu investimento no trabalho é muito grande, tá? O salário não corresponde também ao trabalho que tu faz. Tá, ainda vão esticar esse prazo para aposentadoria, não me parece justo. Você nunca vai receber esse valor integral, né? Você vai se aposentar com 65 anos, sei lá, vai morrer com 80, então no fundo você vai pagar 40 anos de contribuição e vai receber só 20, né? Certamente é uma medida que vai precarizar e muito a situação do povo brasileiro e é totalmente dissonante com a situação da classe trabalhadora do país. Eu vejo assim, sobre essa previdência que está rolando agora, sobre o Temer, toda essa parada aí, é que são coisas velhas que vivem se repetindo, né? Porque a história está sempre se repetindo. O mundo é monopolista, tudo que é ista de ruim é o nosso sistema de governo hoje em dia. As coisas deveriam ser feitas para todo mundo, por exemplo, saúde, transporte, comunicação, isso daí tinha que ser gratuito. Você não precisa cobrar. Já com o tanto de imposto que a gente paga, dá para pagar transporte e saúde para todo mundo. E sobra troco ainda. O que acontece é que os caras roubam na cara dura, velho. Aí os caras vê por exemplo, um cracudo passar aqui e pegar uma sacola de uma menina ali, todo mundo arrebenta ele na pancada aqui, ó. Rapidinho, não chega nem ali, ó, que eu já vi isso acontecer aqui várias vezes. Só que quando um político rouba o dinheiro de todos nós, ninguém faz nada. A reforma da Previdência é uma reforma que visa a exclusão dos benefícios sociais. O tema mais importante é a introdução da exigência de um mínimo de 25 anos de contribuição para que o trabalhador tenha direito à aposentadoria. E, para além disso, caso ele atinja os 25 anos, a exigência de tempo de contribuição que ele tem que ter para atingir a chamada integralidade no valor da aposentadoria. Integralidade que, diferente do que diz o presidente da República, não corresponde à totalidade da última remuneração em atividade. A integralidade da reforma é metade da última remuneração em atividade. Então, o trabalhador, para conseguir ter 100% do último salário, terá que trabalhar, contribuir por pelo menos 40 anos, quando a média de contribuição no INSS nos dias de hoje é de 15 anos. Se ele trabalha em torno de 49 anos, dos 16 aos 65, e consegue comprovar 15,
e o governo agora vai exigir 25, essa regra de 3 vai dizer que ele terá a idade de 92 anos quando conseguir completar 25 anos de contribuição. Essa é a exigência de tempo mínimo de contribuição para as aposentadorias daqui para frente. Quando a gente fala em 40 anos, então, está falando em algo absolutamente inalcançável para a imensa maioria dos brasileiros, a não ser que eles vivam em torno de 130, 140 anos contribuindo para conseguir lograr a aposentadoria. O JTT vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia. Você pode participar deste programa mandando e-mail no jtt@desacato.info ou nos acompanhar nas redes sociais. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!